Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise no mercado cripto. Hoje eu vou comentar com você exatamente como que a gente sabe quando será a próxima altcoin season. Cara, talvez você esteja no mercado há pouco tempo, talvez você não tenha conseguido capturar as maiores assimetrias que o Bitcoin já nos entregou. E você sempre está procurando a próxima altcoin que vai entregar valorizações ali de 10 mil, 20 mil por cento, valorizações absurdas que o Bitcoin já entregou no passado. A gente sabe que o Bitcoin ele não vai nos entregar esse tipo de multiplicação no próximo ciclo. Quando a gente olha para ciclo de mercado, cara, para o Bitcoin fazer 10 vezes de multiplicação comparado com o fundo que nós formamos nos 15 mil dólares, vai ser um pouco difícil. Então, todo mundo sempre está procurando uma altcoin. Eu vou mostrar para você, através de métricas, como que a gente consegue traquear isso para entender quando que a gente pode ter ou não exatamente uma altcoin season, beleza? Se não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixa seu like. Antes da gente falar sobre a altcoin season, primeiro a gente precisa entender exatamente em que parte do ciclo nós estamos, tá? Quando a gente olha para um indicador super simples da gente entender em que fase do ciclo nós estamos, que é exatamente o NUPL, ele vai nos mostrar como que está o lucro de todos os grupos de entidade dentro do mercado, tá? Se a gente entrar dentro de uma fase eufórica, significa que a gente está tendo realizações de lucros, que as pessoas estão com grandes quantidades de profit, de lucro no bolso, em que em algum momento elas podem começar a realizar. Quando a gente olha para essas zonas azuis aqui, né, são as zonas eufóricas, como a gente também tem as zonas vermelhas aqui, que são as zonas de capitulação, cara. Capitulação é o melhor momento para você comprar, euforia é o melhor momento para você vender e ponto final. Não precisa ser um gênio, não precisa ser, cara, um cabeça da análise on-chain para você olhar para esse gráfico e entender aonde que é compra e onde que é venda, cara. Simplesmente, enquanto a gente não chegar na fase azul, depois da gente ter passado da fase vermelha, a gente não vende, a gente vai esperar a fase azul. E depois que a gente fecha ali uma fase azul, né, você não vai querer estar no mercado, você vai querer estar fora do mercado e reentrar na fase vermelha. Exatamente isso que eu fiz no último movimento de ciclo. E, cara, só você voltar aqui no histórico do meu canal que você vai ver toda a minha trajetória. Eu sempre estou aqui, além de gravar um conteúdo para você, eu estou documentando a minha jornada, documentando a minha análise também. Então, quando a gente olha para o NPL, a gente vê que batemos ali a capitulação, a gente ainda está longe de uma fase eufórica, tá? Não temos o melhor preço possível, porque o melhor preço ele vai ser dentro da fase de capitulação, mas temos bons preços, porque a gente está subindo, o ciclo está revertendo, tá na cara de todo mundo aqui, ó, que o ciclo está revertendo. Tem pessoas que vão ficar esperando uma nova capitulação, um novo crash, um novo não sei o que, um novo alguma coisa. Como em 2018 também aconteceu isso, né? A gente teve a fase de capitulação e quando teve o crash ali de 2020, a gente não voltou para dentro da fase de capitulação, porque o mercado já tinha capitulado, já tinha feito seu fundo ali, já estava esperando o seu próximo ciclo. Então, até mesmo um grande crash pode fazer com que a gente não volte na fase de capitulação. Tem pessoas que vão esperar que a gente vai voltar para a fase de capitulação. Eu acredito que isso seja um erro, tá? Porque o relógio, ele tá correndo. Olha só, a gente começou a sair da fase de capitulação dia 6 de janeiro desse ano. A gente já tá acabando o ano já. A gente já está fechando o ano de 2023, ou seja, a gente já passou quase que um ano aqui subindo. O mercado está revertendo, isso tá claro para todo mundo que analisa dados, beleza? E aí, se a gente olhar para o nosso MVRV para entender, né, se o preço do ativo está caro, se o preço do ativo está barato, a gente ainda está com o preço do ativo bem barato. Bitcoin ainda está bem barato, nos 27 mil dólares, nos 30 mil dólares, ele está bem barato. Isso quando a gente compara ciclo de mercado. Mas, obviamente, você precisa ter pelo menos uma visão de longo prazo. O que é longo prazo dentro das criptos, Gui? Cara, 2 anos, 3 anos, no máximo é o longo prazo dentro de cripto. E isso, quando a gente olha para investimentos tradicionais, não quer dizer absolutamente nada, porque investimentos tradicionais, cara, você vai ficar 10 anos ali investindo no ativo para poder capturar, sei lá, algumas vezes de multiplicação daquele patrimônio.
Cripto, a cada 4 anos, a gente tem um ciclo ali, e considerando que a gente tem um ano de bear market. Bom, quando a gente olha para ciclo de mercado, cara, a oportunidade está clara diante da nossa frente. Tem pessoas que vão buscar um preciosismo, que é exatamente querer pagar o preço mais barato, ele quer comprar. Cara, eu conheço pessoas que não compraram Bitcoin em 25.500 porque ela estava com ordem em... não compraram em 15.500 porque ela estava com ordem nos 15.000 redondo. Bom, você já viu o que aconteceu. Batemos 15.500 e voltamos a subir e hoje tá 27 mil dólares. Esse preciosismo de querer o preço específico ali, cara, no longo prazo isso não faz diferença nenhuma. Eu não jogo o jogo dessa maneira, tá? Eu não fico esperando, o pullback vai voltar até os 20 mil dólares. Eu não fico esperando. Eu compro por regiões e eu compro através de dados. Cara, se eu tenho movimentos me mostrando que é ponto de compra, eu vou comprar, por mais que eu ache que o preço do ativo vai mais para baixo, beleza? Bom, então quando a gente olha para ciclo de mercado, a gente ainda tem bons momentos aí para a gente poder aportar, tá? Se a gente olhar para a distribuição de supplies que a gente tem nesse momento, né, a venda de supplies que está acontecendo ali, a gente consegue ver que estamos em patamares muito baixos. Olha essas linhas, essas barras azuis aqui, ó, roxas e vermelhas aqui embaixo. Quanto mais alto essas barras tiver, significa que a gente está tendo mais supply em circulação, o hot supply, né, o supply quente ali. A gente está tendo mais bitcoins, quantidades de bitcoins em circulação sendo transacionados. Isso é comum da gente ver em topo. Se a gente olha para o período que nós estamos aqui, a gente está simplesmente abaixo dos volumes tradicionais que nós temos, tá? Se você olhar essas barras aqui, meio beges, entre o preço aqui, você vai ver que durante esses períodos beges aqui é onde a gente tem menos transações, menos supply circulante. Isso sempre vai acontecer ali em formações de fundo, tá? Aonde a gente encontra apatias no mercado, esse movimento meio chato que o preço não se move e tal, mas quando a gente olha para as métricas, a gente vê que tem grandes players acumulando. E cara, já mostrei isso daí para você em vários vídeos, somente dentro dessa semana, se voltar aqui no meu canal, cara, você vai ver que eu mostro muito para vocês que baleia, smart money, institucional, tá todo mundo comprando, todo mundo acumulando. E inclusive, no vídeo de ontem, eu mostrei quem é que está entregando a paçoca, quem é que está simplesmente entregando o seu supply exatamente para esses grandes players aí. Então, saca só, a gente tem pouca movimentação de supply, tá? Pouco supply quente aí na praça. Isso daqui é muito bom, corresponde aos ciclos passados também, né? Muita gente tem medo de que hoje nós estamos diante de um topo de 2019. Para mim, nós não estamos diante de um topo de 2019. Para mim, nós estamos diante do ciclo de 2016. Um ciclo que foi mais longo e mais demorado para a gente conseguir subir ali para construir um novo all-time high, mas foi uma subida mais consistente, devagar e com consistência. 2019 ali foi meio porradaria, né? Subiu porrando, voltou porrando, depois subiu porrando de novo. Eu vejo que a gente está mais diante de 2016. Bom, se a gente tentar entender como que funciona o jogo das criptos sobre a altcoin season, tá? O que acontece dentro de cripto? Todo o capital que chega, ele chega através do Bitcoin. Depois que esse capital que entrou no Bitcoin, ele é multiplicado, as pessoas pegam fração dessa multiplicação que elas fizeram desse capital e elas começam a investir em outros ativos, ativos mais voláteis. Isso se chama circulação do capital, tá? A gente tem um capital fluindo de um ativo indo para outro ativo, tá? Porque a gente simplesmente, cara, pensa só, você comprou Bitcoin em 3 mil dólares no ciclo passado. O negócio bateu 68. Quando você realiza aquele lucro, pelo fato de você ter muito lucro no seu bolso, você tem mais apetite a risco ainda. Então você pega uma parcela daquele seu capital, tira, se paga, põe no seu bolso, só que você deixa uma fração ainda em jogo. Só que você quer mais risco, você não quer mais aquele jogo ali do Bitcoin, porque você já viu que já multiplicou. Então você vai procurar outros ativos que a gente chama de ativos mais assimétricos, aonde esses ativos têm maior potencial de alta.
E quando você pega essa fração desse capital, você está tirando o capital do Bitcoin e jogando para esses outros ativos. Quando isso acontece, a gente tem as famosas altcoins Season. A gente consegue olhar para a dominância do Bitcoin, para entender mais ou menos quando a gente tem uma altcoin Season. Vou mostrar isso daqui para você também. Mas olha só, se a gente olhar exatamente para a circulação desse capital, olha só, em laranja aqui a gente tem o capital no Bitcoin, em azul aqui a gente tem o capital no Ether, em verde a gente tem o capital na stablecoin. Olha só que louco. Se a gente vê, o capital ele entra primeiro no Bitcoin, porque essa linha laranja ela começa a subir com muito mais força, muito mais inclinação do que todas as outras, do que a azul e do que a verde. Só que repare que quando o capital começa a sair do Bitcoin, olha só, esse primeiro movimento aqui, ó, a gente chama um movimento azul aqui, as barras azuis subindo ainda. E quando a gente olha para a barra laranja aqui, ó, ela tá caindo, enquanto a azul tá subindo. E aí depois a gente sobe com a laranja mais uma vez e olha só, as barras laranjas aqui, ó, elas estão caindo, ou seja, tá tendo menos entrada de capital no Bitcoin. O Bitcoin tá tendo menos capital naquele momento. Só que em azul a gente vê que o Ether está subindo. O que isso daqui nos mostra? Nos mostra que o capital do Bitcoin ele está fluindo para o Ether. E depois o capital do Ether ele vai fluir para a stablecoin ali. A gente sabe que o Bitcoin ele puxa o mercado cripto, depois o Ether vem atrás, depois a gente tem as altcoins vindo atrás. Depois, agora, a gente tem os NFTs vindo atrás. Olha só que louco. Você já pode se preparar para o próximo ciclo. Isso foi o que aconteceu no ciclo passado. Os NFTs foram as últimas coisas a subirem no ciclo. Até então, cara, depois da Luna Foundation ter quebrado, a gente ainda tinha lançamentos de lends da Yuga Labs. Que, cara, eu não sei se você sabe, mas as terras da Yuga Labs chegaram a cobrar 3 Ethers só de taxa da mintagem. Você tem ideia como a rede estava tão transacionada. E eu falo isso porque eu participei exatamente do mint dessas lends, cara. A gente gastou mais ou menos 2 Ethers só de taxa para esse evento. Então a gente já tinha o mercado cripto colapsando ali, né? A Luna Foundation já tinha quebrado, a gente já tinha um caos dentro do mercado e NFT estava porrando. Porque o capital ele está sendo rotativo. Está saindo do Bitcoin, está indo para Ether, do Ether está indo para as altcoins, das altcoins está indo exatamente para os NFTs. Uma parte ali está indo para stablecoin também. Então, quando a gente olha para isso daqui, olha só, ali no all-time high também a gente tem a mesma visão. Bitcoin começa a subir primeiro, ele começa a puxar o mercado, olha só, o laranja subindo, depois em seguida a gente vê o azul subindo. Se a gente olhar para o que está acontecendo nesse momento aqui, a gente está vendo um aumento do capital do Bitcoin, tá? Tá bem pequeno aqui, porque a gente tem pouca movimentação da rede, a gente tem pouco capital aí sendo movimentado, mas a gente vê que o laranja aqui está subindo, enquanto o azul aqui e o verde estão caindo. Isso daqui significa que o capital está fluindo para o Bitcoin. Quando que nós vamos ter uma altcoin season? Cara, é só a gente observar esse gráfico, é só a gente observar exatamente o que está acontecendo com o capital. Se o capital está saindo do Bitcoin e ele está entrando no Ether, isso daqui é um sinal que a gente vai ter uma altcoin season em breve. A gente consegue ver isso também através da dominância do Bitcoin, tá? Isso daqui é uma maneira com mais informações de você analisar isso daqui, porque você está olhando ali literalmente o capital, para onde que ele está indo, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a Glassnode, não conheço esse indicador fora da Glassnode aqui, mas a gente consegue analisar isso daqui na dominância do Bitcoin. Veja só, exatamente nesses momentos aqui, ó, deixa eu só travar aqui. Exatamente nesse momento aqui, ó, a gente tem a dominância do Bitcoin caindo. Quando a gente olha para esse movimento aqui também, a gente tem a dominância do Bitcoin caindo. Isso daqui é um sinal de que o Bitcoin bateu o topo já de mercado e a gente está entrando em uma altcoin season. Bitcoin bateu o topo de mercado e a gente está entrando em uma altcoin season. Veja que foi bem nesse topo aqui, ó, de janeiro de 21. Se a gente olhar aqui para o capital, ó, a gente vai ver que em janeiro aqui, ó, de 21, foi quando a gente diminuiu o capital em Bitcoin e começou a aumentar o capital em Ether. Depois, a gente continuou tendo essa diminuição ainda. Se você for considerar o que está acontecendo nesse presente momento, a gente está tendo a dominância do Bitcoin subindo, cara. É exatamente isso que eu acabei de falar
com você olhando nesse gráfico. A gente vê que o capital ele está fluindo para o Bitcoin. Quer dizer que nesse momento a gente não tem altcoin season diante da nossa frente, porque a dominância está subindo. O capital de giro ele está saindo das outras criptos, está saindo das altcoins, está saindo do Ether e partindo para o Bitcoin. E como a história ela é muito clara, Bitcoin puxa o mercado primeiro, depois vem o Ether, depois vem a altcoin season, a gente só vai ter uma real altcoin season quando o Bitcoin ele der uma puxada forte. Quando a gente tiver o capital fluindo para o Bitcoin, ele subindo forte, depois disso, esse capital vai ser migrado para as altcoins. Até lá, a gente vai ficar nesse lenga-lenga nas altcoins. Tem algumas que estão morrendo, tem algumas que estão andando de lado. Cara, se você olha para Link, por exemplo, você vai ver que Link está andando de lado tem mais de um ano. Que a gente está ali entre os $5 e os $9 e não sai disso daí, está simplesmente preso dentro dessa região, porque a gente não tem o capital fluindo do Bitcoin para esses ativos. E saiba que uma pequena fração do capital do Bitcoin é suficiente para fazer com que uma altcoin suba e suba muito forte, que nos entregue as nossas altas de 20, 30, 50 mil %. O que eu quero dizer para você é que seja mais estratégico nesses momentos, tá? Não tenha uma carteira tão assim aberta. Tem muita gente que olha hoje para as altcoins, entende o potencial de multiplicação daquele ativo e vão simplesmente comprando aquele ativo. Cara, seja mais estratégico. Tem momento do ciclo para tudo. Se nesse momento a gente tem a dominância do Bitcoin subindo, cara, foque uma carteira mais exposta, por exemplo, em Bitcoin, em Ether também, porque em seguida a gente vai ter exatamente uma movimentação das altcoins, mas não antes. A gente não vai ter uma altcoin season antes do Bitcoin puxar o mercado. Então, foque em ter Bitcoin na sua carteira também. Eu sei que muita gente é resiliente a esse movimento, tá, de ter Bitcoin na carteira, porque tá super caro e porque você não consegue ter um Bitcoin completo na carteira, então você prefere ter 100 mil daquela altcoin, que ela 100 mil unidades daquela altcoin que ela custa centavos. Enfim, isso daí é mentalidade de sardinha. Quando você joga um jogo mais maduro, onde você monta uma carteira estrategicamente bem pensada, cara, é outra parada, é diferente, tá? Você tem que surfar o ciclo do mercado. Você não vai querer simplesmente não capturar a movimentação que o Bitcoin te entregou. Esse ano a gente teve quase 100% de alta. Quem ficou só exposto em altcoin perdeu 100% de alta de movimentação do Bitcoin. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas quem é um analista profissional, quem, cara, tá criando análise para outras pessoas, construindo carteiras, esse tipo de coisa, cara, a gente também tem que entender se a gente perdeu oportunidades também de movimentação. Se a gente perde oportunidades de movimentação, a gente está lascado, o nosso trabalho foi mal feito. Inclusive, se você trabalhar com uma XP da vida, para um banco, alguma coisa do tipo, eu quero ver você conseguir justificar para o seu chefe que você ficou de fora de uma movimentação de quase 100% de Bitcoin porque você está esperando a altcoin season. Bem difícil, né? Então, quando a gente olha para essas movimentações, ainda está longe da gente ter uma altcoin season, tá? Nesse presente momento, a dominância do Bitcoin, ela está subindo. Então, melhor que a gente fique exposto nele, beleza? Bom, olhando aqui por curto prazo, o que nós temos? Gráfico diário, eu nem quero passar nisso daqui, porque, cara, todo dia a gente tem a mesma coisa aí, canal lateral, mas eu quero falar com vocês de curto prazo. Olha só, se a gente vier para um gráfico de 1 hora aqui, a gente vê que tivemos operações aqui no gráfico de 1 hora. A gente teve um fundo duplo aqui sendo formado nessa região com uma divergência no RSI. Enquanto o preço estava ali no mesmo patamar, a gente tinha um RSI subindo. Eu estou exposto em uma operação, tá? Eu estou exposto em uma operação exatamente nesse candle branco que você está vendo aqui. Por que eu abri uma operação aqui atrás? Porque a gente também tinha divergência no RSI dentro dessa movimentação. O preço estava caindo, o RSI estava andando de lado. E exatamente para essa operação aqui, como eu abri a operação nesse candle branco, que é um candle de reversão com aumento de volume, a gente tem... Opa, minha operação foi fechada porque acabou de pegar o meu take. Olha só. Quando a gente olha aqui para a operação, o meu alvo de saída estava no alvo 1 de Fibonacci, 26.875.
e 6. Exatamente dentro dessa região era o meu ponto de saída. Vou voltar lá, se você quiser ver essa operação aqui, eu vou tirar o print exatamente ali do resultado dela e vou postar no canal do Telegram. Se quiser entrar no canal do Telegram, o link está na descrição. Mas exatamente aqui era o meu ponto de saída. Eu acabei de sair de uma operação de long que eu estava no Bitcoin. Inclusive, quem não conseguiu pegar essa operação de long no Bitcoin, aqui no momento que eu entrei, tá? Meu stop estava abaixo dessa linha aqui, poderia ter pego exatamente nesse segundo candle aqui que nós tivemos. Deixa eu ver se consigo buscar a operação aqui agora. Não vou conseguir. Bom, depois eu vejo isso daqui, depois eu puxo a operação para vocês lá, beleza? Então, quando a gente olha para o curto prazo, a gente tem esse movimento. A gente também pode olhar agora que a gente vai ter aqui realizações de lucro, a gente pode buscar por operações de short, tá? Exatamente dentro dessa região. Mas a gente não teve divergência no RSI. Eu esperaria uma divergência no RSI ou um engolfo aí de baixa. Se a gente tiver um engolfo de baixa aqui também, a gente pode considerar que isso daqui vai ser um sinal de entrada, porque a gente teve um trap aqui, ó. Olha só, a gente rompeu a região e devolveu logo em seguida, no candle seguinte. Se a gente engolfar esse candle verde aqui, a gente pode ter uma operação de short ali também. O curto prazo não é tão fácil a gente simplesmente operar, tem que saber que time frame você vai olhar, sempre para que lado. Cara, tá acontecendo a operação o tempo inteiro dentro do gráfico intradiário. Se você quiser mais dicas sobre isso, como que eu opero, tá, cara? Entra lá no canal do Telegram que a gente pode trocar uma ideia sobre isso daí, beleza? Agora que eu perdi o foco, agora que eu quero ver exatamente como que tá essa operação, eu vou encerrar esse vídeo aqui com você e vou lá simplesmente conferir o que deu aí de bom, beleza? Bom, tamo junto, desejo uma ótima sexta-feira aí pra todo mundo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!